por favor, no Salmo 51. E hoje nós veremos do verso 7 ao verso 12. Vamos orar mais uma vez, pedindo ao Senhor que nos guie em sua palavra. Oremos. Senhor Deus e Pai, tal como uma fonte inesgotável é a tua palavra. Rios de vida jorram dela. E nós, ó Deus, sem a tua graça, sem o teu poder, sem o teu Santo Espírito nos orientando e nos ensinando, nós não podemos, ó Deus, absorver tudo o que a tua palavra tem reservado para nós. Por isso nós, primeiramente aqui, declaramos a nossa total dependência do Senhor. E a necessidade que temos de que tu fales ao nosso coração. E não somente isso, que o Senhor também nos transforme naquilo que tem de ser transformado e mudado em nós. Ajude-nos, Pai. Em nome de Cristo Jesus nós oramos. Amém. Só recapitulando alguns pontos importantes, o Salmo 51, como o próprio título dele já nos adianta, este salmo ele foi escrito quando Natã, ou a ocasião em que Natã, profeta Natã, veio ter com Davi, depois dele haver cometido adultério com Batseba. E essa ocasião, ou posteriormente, Davi compõe este salmo. Durante alguns meses, provavelmente Davi esteve em silêncio quanto ao seu pecado. Como aparentemente nada acontecia, nenhuma consequência acontecia, Davi acabou caindo no erro que muitos, ou todos nós, muitas vezes, já caímos, como está registrado lá no Salmo 50, verso 21, de achar que porque Deus não agiu, porque Deus não o puniu imediatamente, pode ser que Deus tenha resolvido relevar e deixar para lá o pecado. Mas acontece que Deus não releva o pecado, Deus revela o pecado. E foi isso que ele fez. Mandou o profeta Natã ir ter com Davi, e Natã chega e conta uma história para Davi. Nós já vimos isso semana passada, eu não quero aqui me delongar muito. Mas ele conta uma história de um homem que tinha uma ovelhinha, e essa ovelhinha foi tomada por um homem que tinha várias ovelhas. Ele tomou aquela ovelhinha daquele homem e fez dela um banquete, com ela um banquete para um visitante que veio à sua casa. E Davi ficou furioso, e ele disse que esse homem tinha que morrer. E Natã então olha para Davi e diz: Davi, você é este homem. Deus deu a você tudo que você queria, tudo que você precisava para ser um rei. Você poderia escolher a mulher que você quisesse, mas você foi e pegou justamente aquela que não te pertencia. Você foi e tomou para si aquela mulher que era de Urias. O que você fez, Davi, foi algo monstruoso, foi algo animalesco, algo demoníaco, perverso. E diante então daquela revelação, Davi não tem outra atitude senão abaixar a sua cabeça e dizer: pequei contra o Senhor. E o pecado não confessado no coração de Davi trouxe agruras para a sua alma, trouxe tormentos ao seu coração. Leia o Salmo 32 e você verá isso. Mas agora, depois de ter sido confrontado por Deus, nós vimos que Davi estava arrependido. Estava arrependido do pecado que cometera. E arrependido, com o seu coração arrependido, nós vimos que Davi, semana passada, nós vimos que Davi clamou pelo perdão de Deus. Do verso 1 ao verso 6, nós vemos Davi clamando pelo perdão de Deus.
ele suplica o perdão do Senhor. Ele sabe que o que ele precisava não era de terapia, ele não precisava de nada disso. O que ele precisava era de perdão. Porque para pecado a solução é o perdão. E tem muita gente tratando-se em clínicas, tem muita gente buscando os tais profissionais da saúde mental para tratar coisas que tratariam de joelhos na presença de Deus, pedindo perdão a Deus e sendo libertos, perdoados e transformados. E Davi então clama ao Senhor por perdão. E lá no verso 6 ele diz: eis que te comprases na verdade, no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Lá no íntimo do coração de Davi, Deus falou com ele e instruiu Davi no caminho dele. Agora, do verso 7 ao verso 12, nós vemos um outro anseio de um coração arrependido. Este é o título do salmo, dessa mensagem que nós estamos vendo. Os anseios de um coração arrependido. O primeiro anseio nós já vimos, é o perdão do Senhor. Um coração verdadeiramente arrependido, ele anseia por ser perdoado. O que ele mais quer é ser perdoado por Deus, porque ele sabe o quão ele ofendeu a Deus. Foi assim que Davi agiu: pequei contra o Senhor. E agora no verso 7 em diante nós lemos assim: purifica-me com esopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve, faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Nós precisamos entender, irmãos, que quando pecamos, nós rompemos com a santidade de Deus. Quando nós pecamos, o primeiro malefício, ou a primeira consequência do nosso pecado, é que nós rompemos com a santidade de Deus. É impossível estar diante da santidade de Deus enlameado pelo pecado. É impossível querermos a santidade de Deus, a glória de Deus em nossa vida. Nós veremos isso semana que vem. É impossível nós querermos a glória de Deus em nossa vida, a santidade de Deus em nossa vida, estando chafurdados no pecado. Por isso mesmo nós temos que entender que toda vez que nós pecamos, nós rompemos com a santidade de Deus, nós colocamos uma barreira entre nós e Deus. Ao reconhecer o quão pecador ele era, e ao ser honesto diante de Deus, Davi, nós vimos isso semana passada, ele reconheceu o seu pecado diante de Deus, e ele falou: Senhor, eu quero ser sincero em tua presença, porque o Senhor tem prazer na sinceridade de um coração, e eu estou sendo sincero diante do Senhor. E o Senhor tem me instruído, o Senhor tem me dado sabedoria para reconhecer o meu pecado. Então, ao ser honesto diante de Deus, Davi continuou buscando a Deus e rogou então ao Senhor pela santidade de Deus. O Senhor Jesus, o Senhor Deus, deu a seguinte ordem ao seu povo através de Moisés. Nós lemos aqui na liturgia com o presbítero Edson, lá em Levítico 20, verso 7 e verso 8. Portanto, santificai-vos e sede, pois, santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifico. Se você quer dizer, se você diz que você é um crente em Cristo Jesus, a sua marca principal tem que ser santidade de vida.
se nós quisermos de fato mostrar para o mundo que somos discípulos de Jesus e filhos de Deus, a marca que deve estar estampada em nós é a marca da santidade. Devemos ser santos como Deus é santo. Ou seja, devemos andar de acordo com o que Deus tem feito em nossa vida. Devemos andar de acordo com o que Deus tem feito em nossa vida. E Ele nos tirou das trevas e nos transportou para o seu reino de glória. E devemos viver assim, como o apóstolo Paulo vai dizer, nós devemos nos comportar, portarmos-nos como crentes, como discípulos do Senhor Jesus, como santos do Senhor. Você e eu fomos salvos para viver em santidade de vida. Qualquer outro estilo de vida que não contemple essa verdade, não é o propósito de Deus para a nossa vida. E se você quer mostrar para as pessoas que você é crente em Cristo Jesus, não é mostrando as suas posses materiais. Ontem eu conversava com uma pessoa que disse assim: pastor, eu não aguento mais ir na minha igreja, eu não vou mais lá. Você por quê? Porque lá o pastor só fala de como a gente pode ficar rico. O que a gente tem que fazer para ser próspero, o que a gente tem que fazer para ter carrão, para ter casa grande, para ter dinheiro. Eu não aguento mais isso, pastor. Aí eu falei para ela: então você está quase pronta para ser uma presbiteriana, vem para a nossa igreja. Porque aqui você vai ouvir o que a palavra de Deus tem a dizer. Ela disse que vai vir, não sei. Estou orando para que isso aconteça. Quem sabe um dia desse ela vem. Mas eu sei de uma coisa, irmãos. Deus não nos chamou para outra vida, senão uma vida de santidade. E quando nós pecamos, nós rompemos com a santidade de Deus. Davi, com certeza tinha essas palavras ditas por Moisés, ecoando em seu pensamento: sede santos, porque eu sou o Senhor vosso Deus, eu sou santo, sou eu quem vos santifico. A santidade que Deus requer de nós não é algo que nós produzimos, é algo que Deus faz, é Deus quem nos santifica. A nossa santidade não é resultado de regrinhas que nós cumprimos. A nossa santidade é resultado da obra redentora de Cristo lá na cruz do Calvário, perdoando-nos dos nossos pecados e revestindo-nos com a sua justiça, para que assim, justificados, possamos nos aproximar de Deus e adorá-lo, em espírito e em verdade. Davi sabia que para ele ser santo, ele precisava da santidade de Deus agindo em seu coração. E eu quero perguntar a você: você tem essa consciência? De que a santidade que você precisa viver não é algo que você faz mediante regrinhas que você cumpre da sua religião, da sua igreja, mas sim é obra de Deus em sua vida. Não é algo que você inventou ou que alguém inventou, mas é algo que Deus fez no seu coração, começando pelo perdão dos seus pecados, dizendo a você que o seu pecado já não lhe condena mais, porque Cristo assumiu a condenação no seu lugar, e Ele morreu na cruz para te salvar, e você assim crê em Jesus. Dessa forma você crê em Jesus e quer viver dia após dia para agradá-lo. É assim que tem que ser. A purificação a qual Davi se refere no verso 7, purifica-me com sopro. O sopro era uma planta felpuda, né, bem fofinha, bem felpuda, e os sacerdotes usavam, pegavam um chumaço dessa planta, né, de sopro, e embebiam no sangue do cordeiro e aspergia. Ou então a água, né, purificadora, e jogava. Era um ato de purificação. O que Davi está dizendo aqui não é que uma planta pode fazer isso, mas o que ele está se referindo é que esse ritual de ser purificado por um sacerdote lá no Antigo Testamento com ramos de sopro apontava
para a purificação que Cristo haveria de fazer por nós lá na cruz do Calvário. Ele aspergiria e aspergiu sobre nós o sangue da purificação. Nós fomos purificados pelo sangue de Jesus. E é isso que tem de estar em nossa mente cada vez que estivermos diante de uma tentação. Quando uma tentação bater a nossa porta e quando estivermos sendo tentados a cair num pecado, nós devemos lembrar que nós não fomos purificados por rituais de uma igreja, nós não fomos purificados por coisas que nós fizemos, mas fomos purificados pelo sangue de Jesus. E cada vez que nós pecamos, e cada vez que deliberadamente nós pecamos, eu não estou falando daquele pecado que acontece, a gente nem percebeu que caiu, eu estou falando daquele pecado que a gente sabe que é pecado, e mesmo assim a gente faz. Exemplos. Mês de abril, quando chega a hora de preencher o imposto de renda, a gente sabe que tal coisa é sonegação e, deixa eu dar um jeitinho aqui, vai lá, todo mundo faz isso. Estou falando de coisas assim, que a gente muitas vezes é tentado. É um pensamento impuro que passa em nossa mente, é uma explosão de ira. Seja o que for, são pecados que nós sabemos muito bem que estamos diante de um pecado e mesmo assim a gente começa a racionalizar o pecado. Racionalizar o pecado é você ficar dizendo assim, mas o fulano já fez isso também. Mas quem é que nunca fez isso? Vai ser só dessa vez. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Davi pecou, depois ele pediu perdão e foi perdoado. Só pedir perdão depois. Quem age dessa forma está agindo pior do que o ímpio, porque o ímpio age sem saber, sem conhecer a verdade. Quem age dessa forma, conhecendo a verdade, está zombando de Cristo muito mais do que o ímpio. Irmão, cada vez que você e eu formos tentados a cair num pecado, lembremos-nos, fomos purificados pelo sangue de Jesus. Então, se estamos nos entregando ao pecado, estamos levando o sangue de Jesus para o pecado. É claro que o sangue de Jesus é muito mais poderoso que o pecado, mas se trata aqui da forma irreverente, da forma profana como nós tratamos o santo sangue de Jesus. E Deus não toma por inocente aquele que sabe que está pecando e continua no pecado. Se você e eu fomos lavados pelo sangue de Jesus, nós não podemos brincar com o pecado, porque o pecado vai trazer desonra para Cristo. As mamães aí lembram muito, vai entender muito bem o que eu estou dizendo agora. Você acaba de dar banho no seu filho, põe uma roupa limpinha, cheirosinha nele, e um descuido que você dá, o menino está rolando na terra. Passa 1000 coisas na cabeça da mãe nessa hora. Uma delas é, ele não valoriza o meu trabalho. Ele não sabe o trabalho que dá lavar essa roupa, passar essa roupa. Ele não sabe. Ele não está nem aí para o meu esforço. Não é assim? Agora, se você, mãe, se sente dessa forma, com uma situação tão insignificante como essa, né? Roupa se lava com sabão, água, pronto, dá um pouquinho de trabalho, mas lava, pronto, acabou. É assim a vida. Imagine fazer o mesmo com o sangue de Jesus. Existe algo mais puro do que o sangue de Jesus? Existe algo mais santo do que o sangue de Jesus? Existe algo mais sublime do que o sangue do nosso Senhor? Obviamente eu não estou falando do fluido, do sangue apenas, estou falando do sacrifício dele, do que ele fez por nós. E cada vez que nós pecamos, nós estamos expondo a ignomínia
expondo a vergonha, desprezando, insultando o sangue de Jesus. Purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Só Deus pode fazer isso. Nós não podemos tratar com desprezo algo tão sublime. O preço que pagamos por cedermos ao pecado é muito alto. Não brinque com o pecado, meu irmão. O pecado vai cobrar de você um preço que você nem imagina. O quão alto ele é. Não brinque com o pecado. Ele vai trazer para você tristeza profunda, dores internas, como a de ossos sendo esmagados, como Davi diz aqui no verso 8, faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Mas foi Deus que esmagou os ossos dele. Davi sentiu seus ossos sendo esmagados. Ele diz isso lá no Salmo 32. Ele sentia dores no seu corpo. Sim, irmãos, muitas doenças que existem são em virtude de pecados não confessados. São em virtude de pecados não confessados, pecados que não são abandonados, trazem doenças para nós. Tome cuidado com isso. Pessoa que vive carregada de amargura, de ódio no seu coração, com muita facilidade vai ter problemas cardíacos, problemas de pressão alta, problemas relacionados a essa área. Úlceras no estômago. É muito comum isso, mais comum do que você possa imaginar. Mas de tudo isso, essas coisas não são as principais consequências. A principal consequência é você saber que você está sob o peso da mão de Deus. E preste atenção, eu não sei quem foi que disse isso, acho que foi Spurgeon, mas eu concordo. Deus não deixa os seus filhos pecarem sossegadamente. O filho de Deus não consegue viver uma vida de pecado sem ser atormentado em sua consciência por Deus. E quando o pecado vai cauterizando a mente de um filho de Deus, Deus traz o pecado à tona, revela o pecado, para que ele seja tratado, seja exposto e seja tratado como fez com Davi. Mas só Deus pode fazer o crente voltar a ouvir júbilo e alegria. Só Deus pode fazer o crente, o filho dele, ter novamente em seu coração alegria. A alegria que lhe foi roubada pelo pecado cometido e não confessado. Somente Deus pode fazer ouvir júbilo e alegria, ou seja, alegria profunda e constante. Calvino disse o seguinte sobre o verso 8: pois tão somente a palavra de Deus que pode, primeira e eficazmente, tornar jovial o coração de qualquer pecador. Não há nenhuma paz genuína e sólida que seja desfrutada neste mundo, senão na atitude repousante nas promessas de Deus. Você não vai encontrar paz em lugar nenhum, porque essa paz você só vai encontrar quando você repousar o seu coração nas promessas do Senhor. E Deus promete perdoar aqueles que confessam sinceramente os seus pecados. Ele promete isso. O rosto de Deus voltado contra nós é o pior dos horrores. No verso 9, Davi diz: esconde o rosto dos meus pecados. Davi não estava dizendo assim: Senhor, vira o rosto para lá, deixa eu pecar sossegado aqui. Não é isso que ele está dizendo. Ele tinha medo. Ele falou: Senhor, não volte o seu rosto de ira contra mim. Não volte o seu rosto de ira contra mim. Porque se o Senhor fizer isso, eu serei destruído. Mas se o Senhor olhar para mim,
olhe com o seu olhar de graça e de misericórdia. Porque eu não posso suportar o olhar da sua ira. Se o Senhor olhar para mim com ira, com a sua ira santa, eu não suportarei. Eu não aguentarei. Eu preciso da tua misericórdia. Apaga todas as minhas iniquidades. Ele pede a Deus. Apague. Apague todas as minhas iniquidades, porque eu preciso do Senhor. Só Deus pode criar um coração puro. No verso 10 ele diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro. E aqui nós temos uma verdade muito maravilhosa, muito preciosa. O verbo criar, está aí, né? O verbo criar, lá no hebraico é bará. É exatamente o mesmo verbo que começa Gênesis 1, verso 1. No princípio criou Deus o céu e a terra. Né? Lá no hebraico é Bereshit, bará, Elohim, né? Bará. É o verbo criar, em hebraico. Só que o verbo bará, conjugado, na forma verbal chamada kal, né, no hebraico, são formas verbais na língua hebraica. Quando esse verbo é conjugado no kal, no estado verbal chamado kal, o verbo barás é um verbo que é aplicado somente a Deus. Só Deus pode fazer isso. O verbo criar aparece em outras partes do Antigo Testamento relacionado a pessoas criando, né? Fulano criou fulano, tal. Tudo bem, mas não da mesma forma que está aqui. Na forma como ele está conjugado aqui, como ele está conjugado lá em Gênesis 1, versículo 1, está aplicado somente a Deus. Só Deus pode fazer isso. Quando Davi diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro, ele está dizendo, Senhor, só o Senhor pode criar em mim um coração puro. Preste atenção. Muitas vezes a gente usa, é mais uma questão semântica, mais uma questão de força de expressão. Quando a gente encontra um irmão que cometeu um pecado, está ali recompondo a sua vida, reconstruindo a sua vida, a gente fala, Deus está restaurando o coração dele, Deus vai restaurá-lo. E é verdade, Deus faz uma obra de restauração. Mas em se tratando de coração, meus irmãos, nós não precisamos de restauração. Nós precisamos de um novo coração, nós precisamos de ser novas criaturas. O pecador, ele não precisa de um coração melhorado, ele precisa de um novo coração, ele precisa nascer de novo. O pecador, ele precisa de um novo coração, é disso. É isso que Cristo veio fazer. Cristo não veio fazer uma melhora no ser humano, ele não veio fazer o ser humano se autoevoluir ou melhorar, crescer como pessoa. Não, Cristo veio resgatar pecadores, ele veio transformar pecadores. E o que Cristo promete para nós é transformação. Restauração é voltar ao estado original. Se eu pegar esse púlpito aqui e mandar para um restaurador, ele vai voltar exatamente como ele era no primeiro dia em que ele foi feito. Ele vai vir novinho em folha, mas do jeito que ele era. Não vai vir diferente. Não vai ter nada diferente nele. Agora, se tirarmos esse púlpito e substituirmos por um novo, por um outro, foi transformado, houve uma mudança. Deus dizendo isso através do profeta Ezequiel, ele diz, eu tirarei do vosso peito o coração de pedra e porei em vós um coração de carne, ou seja, um coração capaz de entender as verdades, as minhas verdades. E eu inscreverei no vosso coração as minhas leis, não estarão mais em pedras, mas estará no coração de cada um dos meus filhos. E Davi clama ao Senhor, cria em mim, ó Deus. Ele não está pedindo aqui apenas uma melhorada, ele está pedindo uma transformação. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, porque só Deus pode fazer isso. Volto a dizer, você não se purifica com rituais religiosos, você não se purifica com regrinhas de uma igreja, você só pode ser purificado
pela ação de Deus, pelo poder de Deus transformando a sua vida. É isso que você e eu precisamos. E Deus nos transforma em santos. Ele nos pega como pecadores depravados, totalmente depravados, Ele pega e nos transforma em filhos dEle, em santos dEle, com a santidade dEle. Não me repulses da sua presença, da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Ao ser confrontado em seu pecado, Davi expressou o temor de ser banido da presença de Deus. É isso que ele está dizendo aqui no verso 11, não me repulses da tua presença. Eu não quero ser banido da tua presença. Nem me retires o teu Santo Espírito. Ele viu isso acontecer na vida de Saul, seu sogro. Ele viu Saul uma vez profetizando, cheio do Espírito Santo. Depois ele viu Saul profanando a santidade de Deus. Ele viu Saul zombando de Deus, procurando uma necromante. Ele viu Saul zombando de Deus, reunindo em si os 3 ofícios que só são vistos em Jesus: sacerdote, profeta e rei. Saul profetizou porque Deus quis, Saul foi rei porque Deus quis. Mas Saul, quando se meteu a ser sacerdote, fez o que Deus não permitiu. Deus retirou o Espírito Santo de Saul. Davi tinha medo. Senhor, não retira de mim o teu Santo Espírito, eu preciso do Senhor. Tem misericórdia de mim. Eu preciso do teu Santo Espírito para ser santo. Mas do jeito que eu estou, Senhor, no pecado, também não posso ficar. Eu perdi a alegria da salvação, Senhor. Ele não perdeu a salvação, observe isso. Em momento algum a Bíblia ensina essa mentira, que muitos ensinam por aí, de que você pode perder a salvação. Não existe isso. Uma vez que você foi salvo, salvo para sempre. Porque quem te salvou foi Deus, não foi você. Mas por favor, não tome isso como desculpa para viver uma vida de pecado. Porque quem foi realmente salvo, ele tem nojo do pecado, ele se afasta do pecado, ele não quer nada com o pecado. Ele quer agradar a Deus, ele quer viver para honrar a santidade de Deus na sua vida. Não tome isso como muletas para você viver uma vida manca na presença de Deus. Já que eu estou salvo, mesmo eu não perco a salvação, então deixa eu curtir um pouquinho aqui essa vida. Não faça isso, porque se você fizer isso, você está dando provas de que você nem convertido é. Não brinque com coisa séria. Mas se você que tem a certeza da sua salvação em Cristo Jesus, você que tem o Espírito de Deus na sua vida, não entre em desespero quando você cometer um pecado. Perdi a salvação agora, e agora o que vai ser de mim? Não. Se confessarmos os nossos pecados, você sabe de cor, eu sei. Vamos lá? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Confesse. E continue. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Continue. Continue. Continue firme. O pecado vai tirar de você a alegria da salvação. Você vai viver enquanto você estiver com o pecado não confessado em sua vida, você vai viver triste. Porque a sua comunhão com Deus está interrompida. A sua comunhão com Deus foi interrompida por causa do seu pecado, mas Deus não deixa de te amar. Por isso mesmo Ele vem até você e toca em seu coração e te chama ao arrependimento.
E quando ele fizer isso, se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração, pelo contrário, arrependa-se. Peça perdão a Deus. E reate a sua comunhão com Deus o quanto antes. Para que a alegria da salvação volte a pulsar em sua vida novamente. Para que você novamente venha mostrar com o seu viver que você é salvo em Cristo Jesus e está caminhando para a glória eterna, onde Cristo te espera de braços abertos para cear com Ele por toda a eternidade. Concluindo, irmãos, Davi estava triste e abatido porque havia pecado contra Deus. Logo, somente estando em comunhão com Deus, ele voltaria a desfrutar da santidade de Deus. E na santidade de Deus estava a alegria de Davi. A alegria que o nosso coração procura, irmãos, está em Deus. E não há alegria para o crente enquanto ele não estiver na presença de Deus. Não brinque com o pecado, não dê espaço para o pecado. O pecado vai atrapalhar sua comunhão com Deus. É a santidade de Deus que nos torna santos. É na comunhão com Deus que encontramos a verdadeira alegria. Alegria que se deleita na santidade de Deus. Alegria que tem prazer na santidade de Deus. Entenda que enquanto você e eu tivermos prazer no pecado, significa que nós não temos prazer em Deus. Por isso que temos que lutar contra o pecado. Porque o pecado nos atrapalha de termos o nosso prazer somente em Deus. Mas quando nós tivermos o nosso prazer somente em Deus, o nosso coração não será iludido por nada nesse mundo. Nada nos iludirá, porque nós estaremos com o nosso coração pleno em Deus. Um coração arrependido entende que o seu pecado é a causa de sua tristeza. Ele não procura por um culpado além de si mesmo. Um coração arrependido não sai dizendo, mas eu fiz isso por causa do fulano. Não. Um coração arrependido diz, eu pequei contra o Senhor, como Davi fez. Em momento algum, Davi culpou a Deus por ter retirado dele a alegria. Mas sim, teve bem claro em sua mente que foi o seu pecado que o afastara de Deus e o impedira de desfrutar da comunhão com Deus e de sua santidade. É a coisa mais normal, mais comum, normal não, mas mais comum, é vermos crentes que estão passando por um momento de pesar na sua vida, pôr a culpa em Deus, dizer assim, Deus está pesando a mão sobre a minha vida, até quando Deus vai fazer isso? Até quando você não admitir que o culpado do seu pecado é você mesmo. O teu pecado, como diz o Senhor Deus através do profeta profeta Oséias, no capítulo 13, verso 9, diz assim, a tua ruína, ó Israel, vem de ti, e só de mim o teu socorro. Enquanto você não admitir que o culpado do seu sofrimento é você, porque você deu as costas para Deus e foi viver do jeito que você quis, enquanto você não admitir isso, não há esperança de alegria para o seu coração, porque Deus continuará pesando a mão sobre você, até que você confesse. No momento em que você confessar o seu pecado, aí Deus vai fazer assim. Se a mão dele está assim, no momento em que você confessar o seu pecado, Deus vai fazer assim. Ele vai te tomar pelas mãos e vai te conduzir em segurança e em alegria. Não fique responsabilizando outros pelo seu pecado. Você pecou porque você quis. O bêbado diz, foi o diabo que me fez beber. O diabo não pegou a garrafa e entornou na sua boca. Foi você que fez. Foi você que quis. Também não estou aqui advogando o diabo, não quero mais que ele vá para o inferno mesmo. Não estou aqui advogando em causa do diabo, não.
Mas é importante termos em mente que a culpa é nossa, não é de outro. A minha ruína vem de mim. Mas só de Deus vem o meu socorro. Por isso que eu tenho que me arrepender. Somente o perdão de Deus pode restaurar a alegria de um coração arrependido. É para nos fazer pensar o fato de que se não estamos mais sentindo prazer e alegria na santidade de Deus, é porque existe pecado escondido em nosso coração. Se você não tem prazer mais na santidade de Deus, avalie seu coração, com certeza existe muito pecado aí, não confessado, mas que está abrigado em seu coração e você até afaga esse pecado, porque ele lhe dá algum prazer. Cuidado, o preço vai ser alto demais. O preço vai ser alto demais. Se este for o seu caso, clame a Deus pelo seu perdão. E a alegria decorrente da comunhão com Deus e com a sua santidade há de voltar ao seu coração. O primeiro anseio de um coração arrependido, ele anseia pelo perdão de Deus. O primeiro anseio nós vimos, ele anseia pelo perdão de Deus. Ele confessa o seu pecado diante do Senhor. Ele clama a Deus por perdão. O segundo anseio, ele anseia pela santidade de Deus. Não há algo que seja mais importante para o crente do que a santidade de Deus. E semana que vem nós veremos o terceiro anseio de um coração arrependido. Portanto, leia os versos 13 a 19. Medite neles durante a semana. E domingo que vem nós saberemos qual é o terceiro anseio de um coração arrependido. Que Deus assim nos abençoe. Amém.